Meus irmãos, graça e paz, nós estamos indo para a nossa 12ª lição, cujo tema do nosso trimestre é em defesa da fé cristã. Passou rápido, já estamos na nossa 12ª, na próxima semana já iremos encerrar esse trimestre. Eu espero que até aqui essas lições, com os nossos professores que me antecederam, que você possa ter tido um proveito bastante satisfatório, porque as videoaulas não têm essa presunção de ensinar os novos professores, mas somente tem como objetivo de também contribuir com o auxílio, não só para a classe dos professores, o corpo docente, mas também para os nossos alunos do corpo discente. Vamos orar, vamos começar orando e nós iremos trabalhar a lição de número 12, que tem como tema a igreja também, ela é organizacional, ok? Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de grande glória, Senhor, nesse momento eu quero tão somente me colocar como esse instrumento em Tuas mãos, Pai, para que junto nós possamos, na sala de aula, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos para a edificação da vida da Tua igreja. Que o Senhor possa ser com essa videoaula, trazendo para mim a iluminação do Teu Espírito Santo, do entendimento e da compreensão da Tua palavra, da mesma forma a cada um que estarão assistindo essa videoaula, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. Ora assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, lição de número 12, que tem como título: a igreja tem uma natureza organizacional. Antes de nós iniciarmos, eu tenho 2 livros aqui que eu queria indicar. Aí para você vai aparecer de maneira inversa, né? Mas o nome desse livro é 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tem como o autor Mark Dever. E Igreja Lugar de Solução. A editora é CPAD e o autor Israel Alves Ferreira. Os livros que pode também auxiliar. Eu recomendo esse livro, que eu já li todos os 2 e de fato eu aproveitei muito, tirei muitas lições para o ministério. Ok, meus irmãos, vamos lá, nosso texto áureo, que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Então, eu separei aqui que a base dessa lição, ela está lá na carta do apóstolo Paulo a Tito. Paulo escreve 3 cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E a orientação que Paulo vai dar para Tito é para que Tito pudesse ser esse instrumento de Deus para a organização da igreja que se encontrava na ilha de Creta. Essa igreja, ela se encontrava desorganizada em todo sentido, espiritual, doutrinário. Por quê? Porque havia uma influência, e nós vamos ver na lição, havia uma influência cultural muito grande. Da mesma sorte, quando Paulo ele escreve para a igreja de Coríntios, havia uma desordem também, havia uma falta de entendimento, de esclarecimento da palavra de Deus, e aí as pessoas seguiam o seu próprio curso natural, sem ter uma base, sem ter algo que pudesse se orientar
para que pudesse viver uma vida cristã saudável e que pudesse também ser testemunho da pessoa de Cristo. Então, Paulo ele deixa Tito, e Tito, eu coloquei aqui, ele é mencionado, a própria lição, ela diz que Tito, ele é mencionado na Bíblia, na carta de Gálatas 2 vezes, em 2 Coríntios 9 vezes, e na 2 Timóteo é citado uma vez. Ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico. Diz assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtópico. O apóstolo Paulo escreveu a Tito estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e a Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. A expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, isso que eu acabei de falar agora. Então vou pular essa parte e ir para o último parágrafo. Diz assim: foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma. Bom, vale a pena nós pontuarmos de que Tito ele não cai de paraquedas. Como talvez de costume, já foi de costume no nosso meio pentecostal, nas Assembleias de Deus, quando na parte de formação de obreiros, para enviar obreiros, muitas das vezes esses obreiros eles não tinham uma formação para ser enviado a campo, para estar assumindo determinadas congregações, determinadas igrejas. E por conta da necessidade de fazer justamente esse ID, é que não havia uma preparação de obreiros. E devemos tomar como exemplo a própria vida de Tito. Quando eu falo que Tito ele não caiu de paraquedas, Paulo não pincelou Tito e colocou lá na ilha de Creta para que ele pudesse estar colocando em ordem aquela igreja, não. Tito teve uma história, teve um acompanhamento, ele esteve nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Então, como é bom termos bons obreiros preparados, para que lá na ponta não venha trazer problemas para a igreja, não venha trazer escândalo para a igreja, não venha, principalmente, Paulo orientando a Timóteo como ele forma um líder, ele não pode ser neófito. O que nós temos visto nos nossos dias é de pessoas que chegam na igreja hoje e amanhã já está assumindo. Ele não passa, mal passa pela classe ali de novos convertidos, né? E já está sendo lançado na obra e até mesmo ser separado até o pastor, sem haver nenhum preparo. Isso causa um dano muito sério para a igreja do Senhor. Pessoas hoje que estão assumindo uma igreja sem o menor preparo, tanto na palavra de Deus, sem um preparo emocional. Então isso tudo traz um sério desgaste, um sério dano para a vida da igreja. É o que nós temos identificado hoje. Então, se no nosso ministério AD já hoje, eu vou dar nosso ministério como exemplo, ela está cerceando, não sei se a palavra certa é essa, de cercear, ou ela está tentando diminuir os problemas, evitando de que obreiros de outras denominações, de outros lugares que tenham
a carteirinha, que tenha, que exerce um cargo ou título de diácono, de presbítero, ou até mesmo de pastores, para ele vir hoje para o ministério ADEJA, as coisas não estão tão simples assim. Então, há uma restrição para as pessoas que já têm um cargo eclesiástico vir para o nosso ministério ADEJA. Isso é uma maneira de você evitar de que no ministério ADEJA tenha maus obreiros e é uma forma também de preparar dentro do próprio ministério bons obreiros com características do próprio ministério, se identificando com o ministério, porque daí pode ter certeza, o pastor não vai ter problema na hora de ter que enviar um obreiro. Por quê? Porque esse obreiro está sendo formado dentro do próprio ministério. E Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele dá ali também algumas diretrizes na hora de separar um obreiro, como esse obreiro deve ser. Então, não quer ter problema no ministério? É simples, basta observar o que Paulo fala à igreja, a Timóteo, no capítulo 2. Então, se nós observássemos isso pode ter certeza que nós teríamos menos problemas dentro da igreja, porque por conta realmente dos maus obreiros que existem hoje. Portanto, Tito não caiu de paraquedas, Tito ele teve um acompanhamento, e Paulo, com maior tranquilidade, ele pôde deixar Tito na ilha de Creta com uma missão, com uma responsabilidade de ali colocar em ordem o que ainda resta. Não é que a igreja estava toda destruída, não. Bota em ordem o que ainda resta, porque ainda há coisas boas, ok? Nosso segundo subtópico, o pastor de Creta. Foi constituído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Terceiro subtópico. Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos de Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, eu quero ler com meus irmãos a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, 26. 1 Coríntios 14, 26, da importância que tem a questão da organização no culto, organização da igreja. Então, essa referência aqui vai nos auxiliar a ter uma clareza melhor do que nós estamos abordando acerca da organização da igreja como organização, mas também como um organismo vivo. É claro que, como o autor bem coloca, o foco aqui não é o organismo que é a igreja, o membro na sua individualidade, mas a igreja assim como uma organização. Mas essa igreja como organização, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que era a necessidade de ordem no culto. Então, se fala de necessidade de ordem, está falando aqui de organização, né? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação.
Então, só nesse versículo aqui, de 1 Coríntios, nós vemos que até na forma do culto, ela tem que ter, o culto tem que ter uma organização, né? Então, eu separei aqui. Tito estava encarregado de organizar a igreja de Creta. E essa organização, ela tinha os seguintes aspectos. O primeiro aspecto, na organização dessa igreja. Essa igreja tinha que ter uma forma de governo como nós vemos nas denominações hoje. Cada denominação hoje, ela tem um tipo de governo, como essa igreja é governada. Depois você entra aí, dá um clique no Google e vê a forma de governo de cada denominação. Então, a nossa denominação assembleana, ela tem a sua forma de governo. E Tito foi encarregado também de estar à frente da igreja de Creta, e ele tinha também essa incumbência de organizar essa igreja em Creta nesse aspecto, na questão da forma de governo, na questão que ele não poderia abrir mão de maneira nenhuma da doutrina, que é nada mais, nada menos do que o ensinamento da palavra de Deus como ela é, e por último também como uma instituição. Isso nós vamos falar já lá no capítulo no terceiro tópico, no subtópico 2, nós iremos abordar a questão da igreja inserida dentro desse contexto nosso social, nesse contexto como sendo cidadãos também, tanto do céu quanto cidadão da terra. Então, devemos obediência às autoridades que são constituídas. Então, nós iremos abordar isso lá no capítulo número 3, no subtópico de número 2. Ok? Então, observando isso, né, por que a igreja tem que haver uma organização? Por quê? Porque você imagina uma igreja que não tem um mínimo de organização. Se essa igreja ela não tem uma organização, todo ajuntamento que ela não tem organização, ela vira uma balbúrdia, ela vira uma bagunça, ela vira uma anarquia, né? Então, toda igreja ela precisa, todo ajuntamento ela necessita de ter a sua organização, porque senão é cada um por si, cada um fazendo aquilo que dá na sua mente. E isso nós vimos ao longo da história, até lá no Antigo Testamento, no período dos juízes, cada um fazia aquilo que dava na sua mente, porque ele não tinha uma diretriz, faltava liderança, faltava organização, né? Faltava governo. Então cada um fazia o que dava na telha. E não é assim. A igreja é um organismo vivo, mas a igreja também é uma organização. Ok? Vamos lá para a nossa revista. No último parágrafo, diz que a situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E aí nós vemos no próprio Tito, olha a característica da igreja, o que Tito ele vai encarar, né? Presta atenção aqui em Tito, capítulo de número 2. O problema que ele vai encontrar. Tito, capítulo de número 2. Paulo orientando Tito, ele diz assim: tu, porém, fala do que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas,
a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Exorta-nos os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, quando Paulo, nesse segundo capítulo, orientando Tito, ele está descrevendo aqui de como deve ser essa doutrina. Porque ele identifica que esta igreja, os irmãos lá, eles estavam fazendo justamente tudo o contrário daquilo que Paulo está orientando aqui, daquilo que Paulo está ordenando. Você imagina, se essa igreja ela tivesse realmente andando justamente no exemplo de como realmente um cristão deve andar, Paulo não deixaria realmente essa orientação ele. E num aspecto cultural também, ele diz que existia um profeta, os próprios profetas dos moradores de Creta, ele diz que eles mesmo vão falar a respeito deles. No versículo de número 12 do capítulo 1, ele diz assim, eu vou ler o versículo 11, para que os irmãos possam ter um entendimento melhor. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Te parece alguma coisa familiar nesse sentido? Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Então essa aí era a descrição que o próprio profeta que está lá na ilha de Creta vai fazer essa descrição dos moradores de Creta. E a igreja está inserida nessa cultura. Só que essa igreja ela não tem o conhecimento da palavra. Essa igreja não tem doutrina. E toda igreja que não tem doutrina, não tem ensinamento, ela faz aquilo que acha. E é difícil hoje. É difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero me estender muito, já estamos com 20 minutos. Não quero me estender muito para que a nossa lição não fique, não saia muito demorada. Mas, por exemplo, eu estou hoje, esse ano completo, 3 anos aqui na congregação em Bahia. É um desafio. Por quê? Porque tem que colocar muitas coisas realmente em ordem. E isso demanda tempo. Graças a Deus, o nosso ministério é diferente de outros ministérios. Eu já passei por essas experiências de você estar dirigindo uma congregação e nessa congregação você ficar apenas 2 anos. 2 anos não é tempo suficiente para que você possa organizar uma igreja, para que essa igreja possa ter uma identidade. Então, para que você possa organizar uma igreja, é necessário que haja dedicação, é necessário que haja tempo. Então, para que essa igreja ela possa ser realmente uma igreja referência, é necessário que você possa ter esse tempo de duração, é necessário que você possa, eu digo que é um trabalho que é de continuação. E aí, lá na frente, você vai começar a ver os resultados, você vai começar a ver os frutos. Porque agora não, agora é só a hora de corrigir, de doutrinar. Isso não é fácil. Por quê? Porque você pensa que muitos têm o conhecimento da palavra de Deus. Não. Eu não sei a sua experiência, mas aqui em Bahia, poucos têm o conhecimento e cabe a nós, cabe o pastor, cabe aquele que ele encarrega para estar à frente da escola bíblica dominical, a se esforçar para trazer para a igreja o ensino e, através do ensino, o amadurecimento. Né? Então, é um desafio. E Tito teve esse desafio
lá na igreja de Creta, e aí você vê como é que era a cultura e como é que estava essa igreja inserida justamente nessa cultura, ok? Vamos para o tópico de número 2, a instituição paulina. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo Paulo já vinha fazendo o Novo Testamento. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos, os diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, olha o desafio que Tito estava tendo. Não era só formar liderança, porque ali era necessário, né? Estabelecer de cidade em cidade, presbíteros, diáconos, mas ia muito além justamente disso, de estabelecer presbítero e diácono. Por quê? Porque existia esse problema cultural onde a igreja estava inserida. Então, teria trabalho para esse na qual ele ia separar, né? Porque quando ele fala assim, por essa causa te coloquei em Creta, para que colocasse em boa ordem o que ainda resta, no caso, tinha pessoas boas, tinha pessoas que tinham conhecimento, e era aproveitar essas pessoas também para que pudesse dar essa contribuição no ensino e na doutrina, né? Segundo tópico, a igreja como uma instituição. A igreja, ela tem a sua natureza divina, está lá em Mateus 16, 18, a igreja é um organismo vivo, 1 Coríntios 12, 12, e possui sua forma de governo. Ela é uma organização com seus direitos e com seus deveres. Segundo subtópico, podemos definir o organismo como uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino e o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos de igreja, eclésia ou eclesia, é um ajuntamento, né, daqueles que foram chamados, daqueles que tiveram um novo nascimento. Elas, quando estão unidas, elas formam a eclesia, que tem a origem do grego, né? Quando do ajuntamento na ágora, ali deu-se nome, né, de eclesia, e essa palavra eclesia foi aplicada também para a igreja como justamente esse ajuntamento. Mas na individualidade, eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um membro do corpo de Cristo. Mas quando nós estamos juntos, nós passamos a ser a igreja do Senhor. Somos conhecidos como a igreja do Senhor. Então, como esse membro do corpo de Cristo, eu tenho que zelar também pela minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo, né? Então, quando a igreja ela não exerce o seu papel de ser luz, né, de ser sal da terra, é que na individualidade as pessoas muito se escondem dentro da coletividade, porque na individualidade ela não consegue ser aquele na qual a Bíblia exige que ele seja. Um converso, uma pessoa que seja luz, uma pessoa que seja sal. Então ela às vezes fica escondida na multidão. Por isso que o mau testemunho que acontece na individualidade, e essa individualidade ela acaba contaminando a igreja. Então a igreja é contaminada, e aí quando se fala
do testemunho da igreja, ela não consegue individualizar, ela sempre coloca tudo como sendo igreja, mas é um indivíduo ali que às vezes causa o escândalo, e isso vai refletir diretamente na própria igreja, ok? No segundo parágrafo diz assim, ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, o desafio de Tito era colocar justamente em boa ordem isso. E aí, olha os desafios que Tito tinha lá na cidade de Creta, né? Ele tinha combatendo contra a própria igreja os judaizantes, tinha os mercenários e tinha um grupo que fazia motim, é o que nós chamamos de partidarismo, é o que nós encontramos dentro da igreja. Dentro da igreja tem os religiosos, dentro da igreja tem os mercenários. Hoje, mais do que nunca, você consegue enxergar isso, né? E tem aqueles grupos que causam dissensões, que causam divisões dentro da igreja. É sempre um desafio, principalmente para aqueles que estão à frente de um rebanho, é tentar frear isso, tentar de uma maneira, não é simples, mas tentar tirar esses, ou acabar com esses grupos que causam dissensões dentro da igreja. De que maneira nós conseguimos fazer isso? Meus irmãos, não tem outro caminho, senão com o ensinamento da palavra de Deus, só ensinamento. Aqueles que são discípulos, eles vão sentar e eles vão querer aprender. Tem pessoas que estão com um copo muito cheio. Esses não são discípulos, esses não vão querer aprender, não estão dispostos a aprender, não estão dispostos a renunciar. E aí esses causam dissensões dentro da igreja. E nós lidamos com isso no nosso dia a dia. É ruim? É. Mas só tem um caminho. Nós não somos dono da igreja, não podemos expulsar ninguém da igreja, mas a nossa função é orientar, é ensinar, e como organização, nós temos que aplicar a doutrina. Então, existe alguns tipos de doutrina dentro da igreja que podemos aplicar. Nós temos o tipo de doutrina aqui, que você orienta através da palavra, quando você vai disciplinar, né, alguém, você disciplina dentro da palavra, orientando, né? Paulo sempre orienta nisso. Então, quando a pessoa está no erro, você chama a pessoa, conversa, leva testemunho, conversa. E se a pessoa ficar irredutível naquilo, então, por último, existe, infelizmente, a questão da exclusão, que nós vemos muito no passado, hoje quase nós não vemos, mas para que nós possamos ter uma igreja de fato sadia, ou seja, uma igreja lugar de soluções, é necessário que haja também essa doutrina, e temos que realmente às vezes ser um pouco duro, mas no sentido, com amor, mas no sentido de você não deixar que os problemas, que esse tipo de problemas venham prejudicar o curso natural da própria igreja, né? A igreja, ela necessita ter doutrina, porque senão essa igreja ela vai acabar sucumbindo. É fácil para o líder? Não, não é fácil, mas é necessário, porque Deus realmente nos chamou para isso. E Paulo, quando dá orientação a Tito, ele fala muito disso, ok? Nosso terceiro subtópico, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Chegam alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário
e ordem no culto. Olha que interessante. Havia um local, havia horário e havia ordem no culto. Se a nossa igreja ela tem uma hora para começar, tem. Bom, então nós partimos do princípio também que ela tem horário de encerrar. Eu já participei de igrejas que ela tinha horário para começar, mas não tinha hora para encerrar, porque tudo se atribuía à questão do Espírito Santo. Então não é razoável, talvez, entender que o Espírito Santo também não trabalha com a questão da decência e na questão da ordem, que o Espírito Santo seja desordenado, o que não é, né? Então isso está muito ligado ao homem do que realmente à orientação do Espírito Santo. É óbvio, irmãos, que nós vamos sentindo no culto. Nós também não podemos levar um culto, participar de uma igreja, ou seja, uma igreja que o culto seja muito engessado, né? Que não tenha o livre atuar do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, tem que ter essa liberdade, né? Mas o Espírito está submisso à própria pessoa, né? A pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela não perde o seu controle, ela não perde a consciência dela, né? Então ela está consciente de tudo. Então, tudo tem que ter a sua ordem de decência. A gente vai saber o momento, né, onde Deus ele realmente está atuando e tal. Então a gente não vai impedir isso, né? Mas você sempre se vê que a pessoa não tem compromisso com o horário, com o término do culto, e aí tem pessoas, irmãos, que acordam cedo, né, para ir para o trabalho. Eu já passei muito por isso, né? Então, mas a igreja ela tem que ter o horário de início, o horário de término, porque isso mostra que essa igreja também ela tem a sua organização. Então, havia um local, havia horário e havia ordem no culto, né? A reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários, né? Então, você vê o exemplo de que a questão da organização, o primeiro concílio que houve em Atos capítulo de número 15, quando estava tratando ali na questão da circuncisão, se os gentios deveriam se circuncidar, se não deveriam, ali é uma forma de organizar também, né, dessa igreja. Ela tem um mínimo de organização, se pode, se não pode, mas está ligada à questão também doutrinária da igreja. E quando terminou ali aquela reunião, a carta foi entregue e os gentios ficaram felizes, né? Havia na igreja de Coríntios, que hoje chamaríamos de comissão de ética, também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então, quando você tem uma comissão de ética na igreja, já fui de uma igreja que eu sugeri que se criasse uma comissão de ética na igreja, que era uma maneira até mesmo de tentar não sobrecarregar também a vida do pastor. Então, os assuntos que eram de fácil resolução, a gente poderíamos resolver entre o próprio ministério de presbíteros, diáconos, e aqueles que fossem questões mais complexas, chegaria até o pastor e aí ele resolveria. Então, era uma maneira de você fazer com que o trabalho do pastor viesse ficar um pouco mais leve, mais suave, né? Então é sempre importante você ter uma comissão de ética dentro da sua igreja, né? E aí o autor coloca aqui das cartas de recomendação, que isso é muito bom ter hoje, carta de recomendação. O irmão que está saindo de uma igreja está indo para outra, por que ele está saindo, por que ele saiu, né? Quem está recebendo não é querer ver a igreja cheia, a igreja lotada, não. É saber por que está saindo, né? E por que eu vou receber essa pessoa, se é um obreiro, se não é. Então, tem que ter esse cuidado. Tem pessoas hoje que estão pensando somente de ver a igreja cheia, mas às vezes está cheia. Cheia de quem? Né? De números, mas de crentes. Então, eu sei que é difícil as pessoas compreenderem isso, mas a gente fazendo isso, com certeza teremos menos problemas dentro das igrejas. Bom, nosso último tópico, a questão atual.
organismo e organização, que é o nosso tópico de número 3. E a ideia é de que uma igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização, mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial, e isso significa responsabilidade com as autoridades civis e constituídas. Então, uma igreja como organização, ela tem que ter um estatuto, embora tem muitos que não respeitem o estatuto, mas como organização ela tem que ter o estatuto. Então ela tem o estatuto, né? O regimento interno dela. Então como é que você imagina, né? Isso aqui no nosso, que é o nosso segundo tópico, segundo subtópico, né? Da experiência pentecostal, né? Esses que são chamados de antidenominacionismo, que eles são aversos justamente a essa questão da organização. A igreja não precisa ter estatuto, a igreja não precisa ter regimento, a igreja não precisa obedecer às autoridades constituídas. Não. E tem outro também, que é o fenômeno, isso eu comentei no nosso... Agora deu branco, né? Quando eu estava com a igreja, no nosso painel pedagógico, que existe um movimento hoje dos desigrejados, né? São quase que antinomismo, pessoas que não são avesso à ideia de uma liderança, que são insubordinados ou que são autônomos e que acha que ele pode ser a igreja dentro da sua própria casa, que não precisa da figura do pastor, que não precisa da instituição, que a ligação dele é direto com Deus. Isso é um perigo muito grande, né? Então, esses são os fenômenos que nós temos visto hoje, né? Então, a igreja é um organismo vivo, mas, meus irmãos, ela é uma organização, ok? Então, no segundo subtópico, o que eu acabei de comentar agora, o movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, né? E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Foi o que eu acabei de falar, né? São pessoas que têm problemas muito sérios com a questão da autoridade, com questão de hierarquia. Ela não sabe, ela não entende a questão da hierarquia. No céu tem hierarquia, né? Deus, a partir do princípio que Deus, ele priva pela organização. O reino dos céus não é desorganizado. O reino do céu tem organização. Por que nós seríamos diferentes, né? Nosso terceiro subtópico. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parmon e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra do Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem domésticas, interna e externa.
foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que nós chamamos hoje de convenção. É a convenção, não é a convenção de igrejas, é uma convenção de pastores, mas que tem como esse fim, tem como esse fundamento dar diretrizes como uma organização para que nós possamos falar uma mesma linguagem, né? A despeito de que nós temos várias convenções dentro das próprias Assembleias de Deus, mas o intuito justamente é esse, de trazer uniformidade, pelo menos teria que ser assim, uniformidade da diretriz para esta igreja, né? Então, essa é uma maneira de nós termos consciência da questão da organização da igreja. Ok, meus irmãos? Olha, meus irmãos, que você possa ter, já estamos com 46 minutos, que você possa ter uma aula abençoada, e que nessa videoaula você possa também conseguir extrair algumas coisas daquilo que foi falado aqui, para que nós lá na ponta possamos ter, né, um esclarecimento também maior na sua busca, na sua oração, na iluminação da tua mente com o Espírito Santo, falando ao teu coração também. Então saiba que o nosso painel pedagógico, as videoaulas, ela tem sempre esse intuito de ser essa ferramenta para você que está aí na ponta, lecionando, para que possa ser melhor, as aulas possam ser melhor e possa ser mais atrativa. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua classe de aula, Deus abençoe os nossos superintendentes, no nome de Jesus Cristo. Amém?